dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Acordaram tranquilo? Então tá bom. É um prazer estar aqui com os irmãos, continuar compartilhando com os irmãos as escrituras, a palavra. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que diz respeito a nós, especificamente. Ultimamente a gente vem trabalhando muito numa concepção de que quando Jesus chamou os discípulos, ele passa por um determinado ambiente de pescadores e ele encontra Pedro lançando as redes. E logo em seguida ele encontra João consertando as redes. Embora eu tenha a convicção desse meu encargo evangelístico, e é isso realmente que eu sou, me propondo a ensinar, o meu chamado não é dar comida para pessoas que têm fome, dar água para as pessoas que têm sede. Essa é a nossa obrigação, amém? Amém? Como igreja, é um comportamento coletivo da igreja. O meu chamado é edificar os santos. E louvo a Deus por esses dias aqui, porque pelo que eu entendi nas conversas e também ao vê-los falar, tanto o apóstolo Cris quanto o nosso paizão aí, ele falou que vem passando várias vertentes ministeriais aqui nesses dias, com o intuito de compreender um comportamento, relevante para a igreja, tanto no aspecto apostólico, profético, evangelístico, no que diz respeito ao ensino. Então, nesses dias, eu estou me voltando muito mais para um processo de consertar as nossas redes, amém? Amém, irmãos? Por quê? Porque não adianta lançar rede com as nossas redes não muito restauradas, ou como Cristo gostaria que elas tivessem. Nos devolver a um plano original, a uma espiritualidade saudável, a um equilíbrio, a um lugar de equilíbrio, se propor a abrir os ouvidos para aprender com outros irmãos e, consequentemente, tentar transformar tudo isso em um ensino equilibrado, para que a gente realmente entenda que Deus está mais interessado em nos ganhar por inteiro do que nos usar para ganhar o mundo inteiro. Quando Abraão intercede por Sodoma, o sobrinho dele, melhor dizendo, estava lá, Ló estava lá. E a gente entende algo ali muito simples, muito básico, que eu acredito que você já deve ter escutado algumas vezes aqui. Se houvessem lá 10 justos, Deus não havia destruído aquela cidade, sim ou não, irmãos? Houvessem 10 justos ali, aquela cidade teria sido poupada. Então a evangelização, ela parte do pressuposto de que se você ensina o que você não entendeu, você está multiplicando a ignorância. Vocês estão aqui comigo? Se você ensina o que você não entendeu, o que você não experimentou, isso é vago demais. Então nesses dias a gente falou sobre posturas e uma proposta do evangelho, mas hoje eu gostaria de te mostrar algumas coisas aqui que dizem respeito a nós, ao nosso coração, ao nosso caráter, ao meu caráter, ao seu caráter. E consequentemente, quando isso é ajustado, Deus consegue promover evangelização através de nós. Spurgeon diz uma frase que me encanta: quando os membros das nossas igrejas produzirem frutos de real piedade, automaticamente as pessoas vão perguntar: qual a árvore que produz esse fruto? A evangelização não é fazer, é fluir. Quando você é alinhado pela palavra, quando você permite que a palavra transforme quem você é, consequentemente a evangelização vai fluir de você. Ontem o que a gente estava falando pela noite é que quando se perde uma conexão com a eternidade, se faz muita força para fazer qualquer coisa para o Senhor, e é cansativo.
Se você está levando um fardo muito pesado, não é o fardo de Jesus, porque o fardo dele é leve. Então, diante de toda aquela proposta, diante de todo aquele desespero de Davi, em se voltar para a eternidade, em admitir, olha, eu perdi o elo com a eternidade, eu perdi o vínculo com a eternidade, por favor, Senhor, restaura em mim, restitui em mim a alegria da salvação, me devolve para esse lugar, onde eu olho para o céu, e tenho convicção de que o Senhor vai me levar eternamente para estar com o Senhor. Diante daquele quadro onde os discípulos voltam felizes e o Senhor coloca o coração deles na oração de Davi. Você estava aqui ontem à noite? Sabe, o Senhor pega o coração dos discípulos e leva o coração deles para o Salmo 51, dizendo, olha, por favor, orem assim. Eu dei essa autoridade a vocês. E muitos que receberam essa autoridade, você sabe, vão ficar de fora. Muitos naquele dia vão dizer, olha, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, mas Jesus vai falar, afasta de mim, porque vocês se desconectaram da eternidade. A esperança de vocês consistia apenas a essa vida. Vocês se tornaram miseráveis e infelizes. Vocês não fizeram para mim, vocês fizeram para vocês próprios. Sabe, e essa conexão, o fato de estar alinhado às escrituras, à palavra, permitindo o aperfeiçoamento do Senhor com frequência e constância, nesse processo de crescimento que é dolorido. O que me intriga é que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, Hebreus 5:8. Sabe, quando você se volta, quando você se permite esse alinhamento, quando você está olhando para o céu e percebendo que as coisas que você não enxerga, não vê, elas são mais reais do que aquelas que você está vendo. Aí Salmo 51, verso 13, diz assim, então, é uma condição, só aí, depois disso, então, ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vocês estão aqui comigo? Então subentende que evangelização é um processo, onde a palavra me alinha. Sabe, irmãos, experiência própria. Eu levei um menino para morar comigo uma vez. E esse menino ficou lá em casa. Um traficante pagou a passagem dele. Ele saiu de Jataí, Goiás, para Itajaí, Santa Catarina. Eu peguei ele na rodoviária e ele foi meu amigo de infância. E eu peguei ele, levei lá para minha casa. E eu não dei uma lista de regra para eles. Eu só deixei ele lá. E levei ele para o contexto da minha casa. E a minha esposa concordou com aquilo, a gente estava muito alinhado naquilo. E eu disse, eu não vou impor nada sobre ele, eu vou só amar ele. Beleza. Nós levamos ele para dentro da nossa casa. Eu nunca preguei para aquele jovem, até que ele quisesse, porque a obra não é por violência, a obra é totalmente pelo Espírito. Eu não doutrino alguém cujo Espírito Santo não abraçou o coração dele. E ele saía para usar droga, saía. Eu sabia, eu fiz isso muitos anos. E ele sabia que eu sabia. Ele não conhecia o Mário, eu levei ele para conhecer o Mário, e ele chegou. Não vou falar meu apelido, que está filmando. Ele falou meu apelido. E falou, posso tomar uma cerveja? Eu falei, tome a cerveja, meu filho, fique à vontade. Sério. Mas um dia, depois de alguns dias lá em casa, o Estevão fez uma oração na hora do almoço. O Estevão agradeceu o alimento. E ele terminou de almoçar, constrangido. Me chamou na sala da minha casa. Falou, cara, ora comigo, eu quero aceitar o seu Deus. Eu disse amém. Por quê? Porque é fluir. Vai fluir de você, amém? Eu entendo, pastor Cristiano, apóstolo, que quando Deus leva um missionário quando Deus pega alguém, leva alguém para um lugar, seja qual campo missionário for esse, Deus não tem uma missão geográfica. A missão de Deus é o coração do homem, amém? Não importa se esse homem está do outro lado da Dutra ou se ele está na África, é uma missão. Deus quer alcançá-lo, amém? Eu não acredito muito no contexto de missões urbanas e missões transculturais. Para mim isso é polarização. Não existe uma missão aqui e uma missão ali. Existe
a missão da igreja, amém? Que é alcançar o ser humano, não importa onde esse ser humano esteja. Que os irmãos que estão me escutando me perdoem, por favor, mas para mim isso é uma polarização desnecessária. Mas Deus deseja alcançar esse irmão, esse indivíduo, esse ser humano. E quando Deus leva você para uma missão, não importa onde essa missão seja, desde que haja um ser humano a ser alcançado, o processo, olha para mim, irmãos, o processo é Deus livrar você de você mesmo. Ah, Deus me levou para um povo, Deus me levou para um lugar. Sabe o que Deus quer? Me livrar de mim mesmo. À medida com que eu vou sendo livre de mim mesmo, as pessoas ao redor vão se beneficiando nesse processo. Mas o processo é me libertar de mim mesmo. Porque quando eu estiver totalmente liberto de mim, quando eu for realmente humilho, então eu não vou mais fazer, eu vou fluir. Isso não é um peso, isso é consequência daquilo que eu sou. Não é como eu me desenvolvo, é como eu me conheço. Eu não consigo ser de outro jeito. Eu fui feito a partir de uma natureza que serve. É assim que eu fui feito, amém, irmãos? Eu não faço isso para ser promovido através do que faço. Eu faço porque eu não consigo ser de outro jeito. Eu fui feito assim, eu sou parte dessa natureza. Sabe, irmãos, o seu serviço, ele não vai promover você, essa não é a ideia de Deus. Ele vai transformar você. Nós temos uma fé logística, uma fé de espaço. A gente acha que o indivíduo que faz uma determinada coisa, ele vai estar mais perto de Deus. Não, irmãos. Esse deslocamento geográfico não existe. O que existe é o aprimoramento da consciência, a identificação de natureza. Como assim? Como assim? O que eu faço não me promove, o que eu faço me transforma. O que eu faço não me aproxima de Deus, o que eu faço me torna igual a Deus. Essa é a ideia dele. Ele plantou filho para colher outros filhos. Serviço atrelado a mérito é um risco muito grande. Vocês estão aqui comigo? Não é isso que eu vou falar, mas eu vou continuar aqui. Tem alguma coisa mais útil na sua casa que um vaso sanitário? Tem. Um vaso sanitário é útil, é ou não é, irmãos? Demais. Você consegue se imaginar indo atrás de uma bananeira? E numa casinha de madeira lá no fundo da sua casa? Você está aqui comigo? Não fica sério assim, não. Vem comigo aqui na viagem. Você consegue se imaginar? O vaso sanitário é útil, é ou não é? Um macaco em 10 milhões de anos não conseguia inventar um negocinho daquele. Simples, mas útil. O vaso sanitário é útil. Mas por que tu não bota ele na sala? Todo dia. Religiosamente. Tem que colocar uma fita amarela aqui para mim. Por que você não bota um vaso sanitário na sala? Por que você não dá um vaso sanitário de presente para um casal recém-casado? Embrulha assim e fala: ó, eu trouxe aqui um presente para você. As coisas mais úteis da sua vida. Vai passar boa parte da sua vida em cima desse negócio. Por que você não pega um vaso sanitário e bota a feijoada de domingo nele? Vocês estão aqui comigo? O vaso sanitário é útil, mas ele é digno. Ele cumpre uma função. Ele faz um serviço. Agora, porque ele é útil, não significa que ele é digno, que ele é honrado por aquilo que faz. Ele é só útil. Tem muitas pessoas que são só úteis, e elas querem ser dignificadas por aquilo que estão fazendo. E a ideia de serviço atrelado a mérito foi o que transformou o ISO da perfeição, o sinete da perfeição, em Satanás. Porque ele achou que fazia um serviço, ele podia transpor de um lugar para o outro. Aí sabe o que acontece? É a proposta de promover competência, desenvolver competência sem desenvolvimento de consciência. E esse é o caminho para formar gente soberba e cruel.
que trabalha sobre a tirania do resultado. O vaso sanitário é útil, mas você não lhe atribui honra, ele é só útil. E não tem nada mais inútil do que a utilidade. O servo que faz só o que lhe mandam é servo inútil. Ele só cumpre uma função, ele não é digno. A partir daí então eu entendo o seguinte: meritocracia não é uma ideia de Deus. Meritocracia é tornar Deus refém da minha santidade moral. Deus não é refém disso, Ele é soberano. Não importa se você começou a trabalhar de manhã e o outro no final da tarde. Se Deus quiser dar o mesmo salário para todo mundo, Ele vai fazer isso, amém? Amém? É assim que Deus trabalha. Ele é soberano. Mas a nossa ideia é que porque a gente desenvolve um serviço, então nós somos dignificados através disso que fazemos, ministerialmente falando. E a ideia de Deus sempre foi que Ele dando uns a apóstolos, outros a profetas, outros a profetas, outros a evangelistas, mestres e pastores, o que acontece? Todo mundo chegue junto. Deixa eu te dar um exemplo. Na cozinha comunitária, uma vez o Zé, com a pedra de crack no bolso, disse assim, ele estava almoçando. Cozinha comunitária alimenta morador de rua de segunda a sexta. E o Zé disse: por que vocês estão me dando comida? Por que vocês estão me ajudando? Eu não vou mudar. Eu estou com uma pedra de crack no bolso, eu vou almoçar e vou fumar ela. E ele olhando para a gente disse: eu não vou mudar. E a nossa palavra para ele é: nós estamos mudando ao te servir. Não é como eu me desenvolvo, é como eu me conheço, é como eu me aproximo do caráter do Cristo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroe o Rei, diga: coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Só as vozes, diga: coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos. Adoramos, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser. Juízes capítulo 11. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Era então Jefté gileadita, homem valente. Qual é a palavra que vem depois? Qual? Diga mais alto, por favor. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, e também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se juntaram com ele e saíam. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos revele a sua palavra, Senhor. Nos alinhe a ela, nos santifique. Ainda que já conheçamos esse texto, ou já tenhamos escutado coisas em relação a esse texto e outros textos que vamos ler, que a sua palavra se renove em nós nesse dia, Senhor. Que a sua palavra se renove em nós e ela possa causar aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas no contexto de igreja local que elas são pessoas extremamente talentosas, carregam qualidades incríveis, são pessoas que podem contribuir no processo de expansão do reino, de crescimento da congregação onde ele está inserido. Ele poderia assumir inúmeras responsabilidades, fazer coisas incríveis. Jefté é um cara assim, porque no tempo em que Israel vivia a guerra, Israel vivia, sabe, a ameaça constante das outras nações inimigas, a Bíblia apresenta um homem que era um homem que tinha coragem, que era um homem valente. Imagina, no meio desse contexto de perigo, de ameaça, de risco, um homem tinha uma característica importantíssima para o tempo: ele era valente. Impressionante que algumas versões dizem que ele era um homem valoroso, era um homem de valores. Mas logo que a Bíblia apresenta as suas características, incríveis por sinal, há uma palavra de 5 letras, que parece que joga todo esse currículo por água abaixo. Parece que, sabe, elimina todo esse potencial. 5 letras. Na era cyber, né? São 6 caracteres. Ele era um homem muito valente, um homem valoroso, mas vem uma palavra em seguida, que é a palavra porém. Ele era valoroso, ele tinha coragem. É muito bom você andar com uma pessoa que tem coragem, muito bom. Nós fomos agora para Moçambique recentemente, a última vez que a gente foi. E Moçambique vive uma guerra em uma determinada zona onde a gente ia passar. A Renamo contra a Frelimo. Frelimo é o partido de governo, Renamo é o partido de oposição. São 2 partidos de extrema esquerda lutando entre eles. E nós entramos num lugar, numa pousada, para dar uma sondada, e ninguém divulga essa guerra. Quando nós entramos, saímos, havia mais ou menos uns 40 soldados.
com as armas e tal. E a gente manteve o equilíbrio para cumprimentar cada um deles, entrar no carro que a gente tinha alugado e sair fora. Nós já tínhamos andado 250 quilômetros até Gorongosa. A gente falou, vamos voltar para a beira? Vamos nada, vamos orar e vamos procurar um lugar para a gente dormir. Se houvesse medo presente no carro, nós não teríamos equilíbrio emocional para saber o que a gente ia fazer. Eu estava com o Eric de Cruzeiro, que é um cara valente, e estava com o Flávio, que mora lá. Vocês estão aqui comigo? Alguém que tem coragem, é muito bom estar perto de alguém que tem coragem, sim ou não? A companhia de Jefté era uma companhia agradável, principalmente para o tempo. Era um tempo de ameaça constante. Mas logo em seguida há uma palavra que o desqualifica, que impossibilita ele de servir num contexto coletivo. Ele era incrível, era alguém com potencial, mas ele foi, privado de desenvolver o seu ministério. Ele não conseguia fluir naquilo que ele carregava de bom, porque havia um porém que o desqualificava. Ele era desqualificado. Então ele era um cara incrível, uma boa palavra, porém é prestativo, porém tem um potencial, porém. Vocês estão aqui comigo? E quando nós começamos a olhar e avaliar as nossas vidas dentro desse contexto, a gente começa a perceber alguns poréns em nós. Algumas coisas que nos congelam no mesmo lugar. E passam-se os anos, passam-se os meses, e nós estamos lutando contra os mesmos demônios, contra os mesmos pecados, sem nenhum desenvolvimento e crescimento, sem oferecer a máxima do nosso potencial de ministério para a nossa comunidade. Por quê? Porque a gente é constantemente desqualificado. E sabe o que é triste desse texto? Que um homem valoroso é expulso pelos seus irmãos. Seus irmãos não conseguiram aceitá-lo. Há um outro lado nessa história também, mas eu quero trabalhar só Jefté, amém? Porque é quem nos interessa. Os irmãos que expulsaram Jefté, esses não nos interessam, amém, irmãos? Agora o Jefté sim, porque o Jefté é valente, porque Deus quer usar o Jefté, amém? Deus quer usar o Jefté. Deus quer fazer menção de Jefté e inserir ele num contexto de heróis da fé. Jefté foi expulso pelos seus irmãos, em virtude de uma debilidade, de uma deficiência. E ele foi expulso pelos seus irmãos, e o mais triste é que um homem valoroso se junta a homens levianos. Se junta a homens levianos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 5. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra. O que vem depois? O que vem? Porém leproso. Olha para mim, irmão. Deixa eu te fazer menção de um ditado antigo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Amém? Por quê, pastor? Porque a gente tem aqui dois quadros. De um homem que não consegue fluir, não consegue se desenvolver, não consegue,
servir a sua comunidade com aquilo que tinha de bom. Ele foi expulso, nem foi aceito. Agora aqui em 2 Reis a gente tem um outro quadro, de um homem que era o comandante do maior exército do maior exército do mundo. Sabe, era o segundo homem depois do rei da sua nação. Toda a representação que a Síria tinha para o planeta na época que eles conheciam, era uma representação militar. Esse homem era o comandante do exército americano. Esse homem era um homem de muito prestígio, amém? Ele era um homem que carregava patentes, que tinha medalhas e que tinha títulos invejáveis. Mas a Bíblia diz que ele também tinha um porém. Diga porém. Sabe, irmãos, e eu fiquei meditando e pensando no caminho para nos livrar disso. Porque talvez você está vivendo o ministério, talvez você está inserido num contexto de ministério, ou talvez não, talvez você não esteja. Só que o que eu entendo com tudo isso é que nunca você e eu podemos bloquear o processo de aprendizagem e crescimento, independente do lugar que você ocupe. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Independente do que você faça, há um processo de aperfeiçoamento, em desenvolvimento na sua vida. Jefté é um homem expulso, impedido. Esse homem aqui, um homem top, uma das figuras mais conhecidas do mundo. Por ele, o Senhor havia dado a vitória à Síria. Quem o usou? Foi o Senhor. Ele era alguém usado por Deus, mas também era assombrado por um porém. Era assombrado. Diante de tudo isso, diante desse quadro, a gente vai ficar nesse texto aqui de 2 Reis capítulo 5, e a gente vai avaliar um processo aqui. Mas o que eu gostaria de dizer para você é sobre um assunto bem tranquilo. Sobre confronto pessoal. Sobre se permitir ser confrontado pela palavra. Sobre olhar para si mesmo e admitir algumas questões, porque elas dizem respeito ao desenvolvimento da igreja do Cristo, amém? E quando a gente pensa em confronto pessoal, eu penso na seguinte aplicação pessoal. Qual foi o discípulo que recebeu o maior investimento por parte de Jesus? Você vai me dizer Pedro, João? Na minha aplicação pessoal, o discípulo que Jesus mais investiu foi Judas. Por quê, pastor? Porque Judas tinha um problema com dinheiro? Sim ou não? Ele era ladrão? Jesus sabia que ele era ladrão? O que Jesus deu para ele cuidar? Ei, você está aqui comigo? Judas era ladrão, roubava, larápio, roubava o dinheiro que entrava, e entrava dinheiro naquela bolsa. Jesus tinha uns amigos, José de Arimateia, parceiro, Nicodemos, Zaqueu, tinha uns camaradinhos ali que tinha bala. Maria Madalena era uma perfumista, dona de parte do Getsemane, mãe de João Marcos, não é a mulher das pedras, é a mulher dos 7 espíritos. Ela tinha uma balinha também, tinha uma bala. Então entrava dinheiro ali naquela bolsa. Jesus não era um miserável de maré de si. Seu ministério era mantido por pessoas corretas, de Deus. Entrava ali uma grana. Talvez a pessoa mais indicada para cuidar daquela bolsa era Mateus, que já trabalhava com dinheiro, já era um bancário. Mas Jesus pega aquele dinheiro e dá para o ladrão cuidar. Cuida aí. O que é isso? Investimento. Esse é o tipo de investimento que Deus faz no nosso caráter. Ele coloca você diante de você mesmo. Ele coloca você diante de um espelho. Por quê? Para te mostrar, esse é o seu porém, filho. Sabe, diante desses dois quadros, irmãos, desses dois argumentos aqui bíblicos,
que mostra um cara que não rompe, que não desenvolve, e mostra um cara que está em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, eu queria ficar com esse cara aqui de 2 Reis capítulo 5, e eu queria que você acompanhasse. Nós estamos numa manhã de estudo bíblico, aquela coisa bem gostosa de olhar versículo por versículo, e depois ficar lendo e ruminando isso durante a semana, amém? Avaliando esse texto. Versículo 2 de 2 Reis capítulo 5. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está onde? Em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Presta atenção, Naamã, um cara rico, top, da balada, zica do baile. Chegava, o povo fazia um corredor para ele passar. Chegava, estacionava aquela frota de carro, e numa dessa aí, eles levaram cativo uma tropa, veio uma montoeira de escravo, e junto com tudo isso, veio uma menina de Israel, e essa menina de Israel era muito boazinha, a menina querida. A mulher de Naamã se encantou com ela, falou: não, dá essa menina para mim, deixa ela aqui em casa. Naamã era um cara que certamente as pessoas não conheciam a sua lepra. Por quê? Porque o leproso vivia fora da cidade. A lepra é um contexto de uma doença totalmente espiritual. Por quê? Porque era o sacerdote que monitorava. Não era um médico, era um sacerdote. Eu sei que você vai ler depois e vai ver que é verdade. E aí, irmãos, então, o que eu estou querendo dizer? Que aquele homem ali, bonito, usado por Deus, ninguém sabia que ele era leproso. Só as pessoas que moravam bem pertinho dele. Só as pessoas que tomavam café da manhã com ele. Só as pessoas que sabiam o que estava por trás daquela farda e daquelas conquistas. De todos aqueles símbolos que representavam vitórias. As pessoas sabiam. E aí, irmãos, um dia Naamã tira a farda, e aquela menininha escrava era quem pegava aquela farda para colocar a farda na Brastemp, para dar uma lavada. E ela viu que estava meio fedido, porque aquele rapaz venerado, sabe, amado por muitos, era no fundo um leproso. Ele era um querido, um amado, um cara de conquistas, mas a mulher dele dormia com um leproso. Os filhos dele deitavam no colo de um leproso. As pessoas que moravam na casa com ele conviviam com um leproso. E aquela, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso não era uma coisa que tinha se expandido, as pessoas certamente não tinham consciência, conhecimento da doença de Naamã. Mas depois que ele leva uma menina, e a menina começa a conviver com aquilo, irmãos, e deixa eu te falar uma coisa, sabe quem sofre muito? A mulher de leproso. Porque as pessoas lá fora estão vendo um herói, ou uma heroína, e aqui dentro de casa, cheira mal. É duro, né, irmão, isso, não é? Aí essa menina, um dia, ouvindo os lamentos e os murmúrios da mulher de Naamã, ela diz o seguinte, ela diz: olha, talvez essa menina fosse alguém a quem Naamã não desse nenhum bom dia, mas ela apresenta um caminho de cura para um herói. Você está aqui comigo? Você acredita que Naamã já deveria ter gastado muito dinheiro para se ver livre daquela lepra? Sim ou não? Ele tinha dinheiro para contratar qualquer médico, qualquer um do mundo inteiro, sim ou não? Ele tinha acesso aos melhores hospitais. Certamente ele procurava se livrar daquilo, mas ele não conseguiu. Mas quem apresenta um caminho de cura para ele? Uma escrava. E diz: olha, tomara o meu senhor
fosse à casa do profeta que está onde? Em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Fica aqui comigo, irmãos, nesse texto. Se conecta nesse texto aí. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, são 70 quilos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha para mim. Esse homem, que era um homem importante, que no seu network, aquela escrava não estava inserida. As pessoas às quais ele se relacionava e sentava para comer e ouvir, certamente aquela menina não estava na lista. Um homem que tinha conquistado muitas coisas. Um homem que tinha o conhecimento e o respeito do mundo inteiro. De repente teve um caminho que se acendeu para ele. Mas quem apontou esse caminho foi uma escrava. Foi uma menina simples, que limpava o chão da casa dele. Só que, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus nos aponta um caminho simples para ser curado. E sabe o que a gente faz? A gente ouve a alma, que sempre sugere um caminho mais cômodo para a cura. Ei, crescer dói. Crescer vai colocar a sua reputação em risco. Crescer vai te levar a lugares que talvez você não tenha prazer em ir, a fazer coisas que talvez você não tenha prazer em fazer. Como a escrava sugeriu Samaria, samaritano era sinônimo de imundície. Mas ele não queria. O profeta estava lá, mas ele não queria. Sabe o que ele fez? Ele foi até o seu rei. Ele disse: olha, rei, assim e assim falou a serva que é da casa de Israel. Certamente o rei já sabia. E aí sabe o que o rei faz? Junta uma oferta para o profeta, para o rei de Israel, de aproximadamente 10 milhões de reais, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 vestes festivais. O que eram as vestes festivais? Eram vestes para você se apresentar a uma festa do rei. E demorava-se para fazer uma roupa como essa. Não tinha overlock na época. Demorava. Assuero fez uma festa que durou 6 meses. Então, irmãos, Naamã agora junta tudo isso, mas eu quero que você viaje comigo na Bíblia. Imagina um homem importante como Naamã se deslocando para outro país. Quando o presidente vem a Taubaté, o que acontece? Ou na sua cidade que você mora, a rua se enche de carro blindado, sim ou não? Tem helicóptero no céu, sim ou não? Por quê? Porque tem alguém importante andando pela cidade. Alguém que carece de segurança. Quando Naamã anuncia que vai até Israel, embora o caminho para ele era Samaria, um mensageiro vai antes, anunciar que Naamã está indo e é de paz a sua ida. Naamã era um homem que tinha muitos amigos, consequentemente também muitos inimigos. E agora eu quero que você imagine comigo uma tropa saindo da Síria para ir até Israel. E as pessoas olhando aquela movimentação de Naamã indo até Israel. Quantos carros blindados? Quantos aviões no céu? E as pessoas se especulando, colocando no Facebook. Imagina, quem morava na sacada de um prédio, está passando a caravana de Naamã, faz um selfie assim com a caravana de Naamã atrás. Vocês estão aqui comigo, irmãos?
Quando ele entra nesse contexto de viagem, isso rouba a cena do mundo, porque haviam duas nações mais importantes, Síria e Israel. Ou Israel e Síria, mas as duas estavam na mesma dimensão de poder econômico, poderio militar. E esse homem vai, e ele chega lá com 10 milhões de reais. Só que ele estava fazendo o caminho oposto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei quais são seus poréns, mas quando Deus acendeu um caminho para você andar, para você ser curado, para você ser livre, não pegue uma rota alternativa. Não tem atalho, irmão. Você está aqui comigo? Não tem atalho. Há coisas em você que Deus deseja tirar e remover de você, mas não vai ter atalho. O processo é Deus colocar você diante de você mesmo. O processo é Deus te dar um espelho e fazer com que você olhe para si. A viagem mais difícil de ser feita, ela tem 44 centímetros. As pessoas viajam por aí de barco, de avião, de trem, de jumento, de balão. Mas a viagem de 44 centímetros é a mais difícil. É a distância que separa a sua mente do seu coração. Olhar para dentro de si e reconhecer quais os lugares que você precisa ser amassado por Deus. Sabe, nesse processo o que Naamã faz é pegar uma rota alternativa. Ninguém sabia que ele era leproso. Então ele fica tentando esconder, negociar. E ele junta dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as suas influências, o seu dinheiro não pode proporcionar em você só o que uma palavra profética pode. E aí, irmãos, ele vai. E ele levou uma carta do rei, selada, bonita. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Você já entrou em alguma prefeitura? Sim ou não? Você chega lá na prefeitura, tem muita gente, sim ou não? Até mais do que precisa, né? Mas você chega lá numa prefeitura, tem muita gente. Você imagina o prefeito. Você entrando no gabinete do prefeito, tem muitas pessoas ao redor do prefeito, sim ou não? Você imagina uma autoridade máxima de uma nação lendo uma carta. Essa carta dizia a respeito de você. E esse rei, a autoridade máxima de uma nação, dizendo: eu não consigo te ajudar, e eu acho que o que você está querendo é guerra comigo. O rei rasga as vestes. Talvez vai parecer confuso tudo isso, irmão, mas fica aqui comigo. O rei rasga as vestes e grita: eu não posso te ajudar. O seu dinheiro não pode te ajudar. Os reis da terra não podem te ajudar. Deus quer mexer em algumas coisas na sua vida e ninguém pode te ajudar. Deus quer mexer no seu casamento, na sua vida financeira, no seu comportamento como cristão. Deus quer tirar algumas coisas da sua vida, sabe? Alguns pecados que você mantém na gaiola lá no fundo da casa. Alguns poréns que nos impedem de ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, irmão. Nada pode nos livrar desse caminho para Samaria. E sabe o que acontece? Quando Naamã vai até o rei, e o rei rasga as vestes, a sua lepra se torna pública. Você está aqui comigo? Algumas coisas que você esconde,
quando você resiste, quando você não entra pelo caminho que Deus está acendendo para você, aquilo que está em oculto virá a ser revelado. Sabe o que o Deus que ama você vai ter que fazer? Ele vai ter que expor você a um nível de vergonha. A um nível de vergonha. Por quê? Porque é o único caminho para você olhar para o caminho que Ele acendeu. E quando isso acontece, irmãos, Naamã agora não tinha mais nenhuma opção. Quando Jefté foi expulso pelos seus irmãos mandaram ele embora. Depois de um certo tempo, os próprios irmãos que o expulsaram disseram: Jefté, vem lutar por nós, lute as nossas lutas. O que você faria se alguém que humilhou você, que expulsou você, pedisse para que você arriscasse a sua vida por ele? Sabe, irmãos, esse caminho é um caminho tão difícil e confuso, mas tão necessário. Quando Naamã sai dessa situação, onde o rei rasga as suas vestes, no versículo 8, Eliseu ouviu, a notícia já tinha chegado lá em Samaria. Alguém tirou uma foto e mandou no WhatsApp de Eliseu: Senhor, a coisa está louca aqui, está quase dando guerra. Ouviu, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um servo, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abner e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Sabe, irmão, eu tenho alguns poréns na minha vida. Eu tenho alguns caminhos que eu preciso andar por eles. Eu não quero ser desqualificado por coisas que Deus quer arrancar de mim. Eu não quero que as pessoas me vejam de uma forma e a minha esposa durma com um leproso. E eu sei que só tem um caminho para isso. E no meio desse processo, sabe, a gente acha que cura, ela vai acontecer dentro do nosso conceito de expectativa. Naamã, ele escutou uma moça, uma menina, apontar para ele um caminho. Mas ele buscou todas as alternativas possíveis para sair daquele caminho. Ele foi até o rei, ele reuniu valores, reuniu dinheiro. Muito fácil para Naamã juntar 10 milhões de reais, né? E ele juntou. Foi até o profeta. Quando ele chegou até o profeta, quem foi ao encontro dele? Um servo. Por quê? Porque não tem atalho. Sabe, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei quantos de vocês estão aqui, eu não conheço a sua mente e o seu coração. Mas eu sei que Deus quer pegar você por dentro. Eu pergunto a você, quais são os caminhos que Deus está apontando você? Os lugares que Deus precisa conduzir você. As áreas da sua vida que você detecta um porém.
algo que te impossibilita de oferecer aquilo que você tem, aquilo que você carrega. Ou talvez você já está vivendo o ministério, desenvolvendo o seu ministério aqui nessa casa ou em outro lugar. Mas existem coisas na sua vida que você sabe que elas são prejudiciais para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, é muito difícil admitir situações que vão te colocar num contexto de vergonha. Naamã ficou muito tempo tentando preservar a sua reputação, tentando se relacionar com as pessoas do seu meio. Mas ninguém pode fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em você. Ninguém pode te ajudar em algumas áreas da sua vida que só o Senhor pode. O seu dinheiro não pode, a sua influência não pode. E quando o servo vem e aponta um caminho e diz: olha, o profeta falou para você ir até a Samaria, até o Rio Jordão, e mergulhar lá 7 vezes que você vai ser curado. E aí ele resistiu, dizendo: olha, eu pensava que o profeta viria ter comigo, levantaria as mãos, tocaria em mim, diria meu nome. E ele questiona, ele diz: olha, tem águas melhores do que essas. Abnar e Farpar não são rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Sabe, irmão, Deus vai confrontar você com o seu orgulho, com as suas angústias, te levar a lutar por pessoas que humilharam você, e à frente da batalha por pessoas que te ofenderam, que te expulsaram. Você está aqui comigo? Faz sentido isso para você? Deus vai te levar a alguns lugares que aparentemente são lugares de vergonha. Deus vai entregar uma bolsa para você cuidar, porque a única coisa que Ele quer é que eu ou você coloquemos o joelho no chão e diga: Senhor, me ajuda, eu sou ladrão. O caminho do Evangelho, irmãos, é um só, é o arrependimento. A tônica é conduzir as pessoas para esse lugar. Agora, eu não posso conduzir as pessoas a um lugar que eu não fui. O Evangelho não se trata de bênçãos e benefícios, mas de morte. Quando eu conheço o Evangelho, eu morro. Não se trata de abençoar os meus caminhos, se trata de morrer e andar nos caminhos que Ele tem para mim. Ei, vá ao Jordão. Eu sei que você conhece praias melhores, rios melhores, você tem companhias melhores, mas lá no Jordão são as tias lavando as roupas, são as pessoas pegando águas para o animal. É um lugar onde todas as pessoas vão ver o poderoso Naamã agora como um cara leproso. O cara querido que você é, a mulher querida que você é, agora você vai ter que dar um mergulho. São 7. E sabe o que me encanta? É que no versículo 12, diante da indignação dele, em questionar a qualidade das águas que o curariam, ele já estava praticamente desistindo. Mas no versículo 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus servos e lhe disseram, os seus oficiais, que são seus servos: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais ele te disse: apenas peça perdão, apenas perdoe as pessoas que você precisa perdoar, apenas sirva as pessoas às quais você não quer servir, apenas, lave a louça da pia.
Tem muita gente que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Apenas faça aquilo que você nunca fez. Ei, ninguém consegue um resultado novo se continuar fazendo sempre a mesma coisa. Sabe, irmãos, esse é caminho duro e até uma palavra difícil de pregar. Sabia? Porque dói. Sabe, Jefté, ele é expulso por pessoas que depois vão de encontro a ele e dizem: lute por nós. Naamã era um homem rico, um homem próspero, um homem bem sucedido, que podia comprar, que podia, sabe, ter acesso a qualquer médico. Mas foram as águas do Jordão que podiam curá-lo. Sabe, irmão, sabe qual foi a decisão que eu tomei na minha vida? Chega de porém. Eu fiquei muitos anos parado sem conseguir desenvolver nada, porque eu estava carregado deles, cheio deles. Chega de porém. Chega de ser desqualificado por 5 letras. Chega de ser desqualificado pela sua língua. Chega de ser desqualificado pela preguiça, pela indisposição. Por quê, pastor? Porque Deus é seu pai, Deus não é seu chefe, Deus quer te ajudar, amém? Sabe, irmãos, dinheiro não pode provocar esse grau de mudança em nós. O desejo do Senhor é nos aperfeiçoar, e Ele faz isso por meio das nossas fraquezas. Agora eu te digo, se você não se permitir, se você não andar por esse caminho, sabe, chega um determinado momento que você vai ser exposto. E as coisas que a gente esconde, elas vão vir à tona. As coisas que o Facebook não mostra, que o Instagram não mostra, que as redes sociais não mostram. As coisas que acontecem lá na sua casa. Você é quem você é quando você está sozinho. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não condena você. Agora o caminho começa com a serva. Depois, quando ele chega à casa do profeta, é um servo que vai até ele. E quando ele pensa em desistir, os seus oficiais, os seus servos, dizem: meu pai, é só mergulhar. Começa com servo e termina com servo. Não tem atalho, amém? Amém, irmãos? Eu não sei quais são os mergulhos que você tem que fazer, quais as áreas da sua vida que você precisa colocar diante de Deus, colocar diante de um Jordão e dizer: me ajuda. Mas eu sei que tem muitos guerreiros que não estão podendo ir para a guerra, não estão oferecendo a sua coragem, a sua valentia para a guerra. E eu sei que tem muitos heróis de guerra, muitas pessoas usadas por Deus, que talvez precisam de um mergulho num rio Jordão. Por quê? Porque a viagem mais difícil de ser feita é a de 44 centímetros. Olhar para dentro de si e perceber que as coisas precisam ser diferentes a partir de agora. Sabe, irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Algumas pessoas se permitem a participar de uma reunião onde o Senhor está e sair dessa reunião sem nenhum progresso na sua vida espiritual, sem nenhum tipo de crescimento. Naamã estava diante de um desafio: se desvirtuar de todas as suas conquistas para agora dar um mergulho num rio 7 vezes. Porque tudo é um processo. Eu não vim trazer um peso sobre a sua vida, e também não vim te impressionar. Eu vim repetir o evangelho para você.
E a tônica desse evangelho é o arrependimento. Porque se você for ajustado, sincronizado à palavra, Jesus vai fazer menção de você. No quadro dos heróis da fé, Jefté está lá. Seu nome entra para a história, sem você fazer nada. De talvez gigante demais para os homens. A única coisa que você permitiu foi Deus tocar em você. Sabe, eu fico imaginando Jacó. Durante toda a sua vida, ele recebeu aquele nome. E durante toda a sua vida, as pessoas chamarem ele daquele nome. Na sala de aula e na brincadeira das crianças. Mas um dia, ele viu uma oportunidade. Sabe, havia anjos, havia uma manifestação sobrenatural naquele ambiente. E ele entrou e começou a lutar com aquele anjo. E o anjo, sabe, perguntava: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E eu acredito que Jacó, em lágrimas, dizia: muda o meu nome. Numa concepção judaica, o seu nome é aquilo que você representa, é aquilo que você é. Jacó estava diante daquele anjo dizendo: muda o que eu sou. Me muda, me transforma. Eu não quero mentir mais, eu não quero mais nada disso. Muda quem eu sou. Pai, nós te adoramos, Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. Ninguém é maior que a sua palavra, Senhor. Talvez aqui haja Jeftés, que eles consigam se identificar como um, Senhor. Talvez aqui haja Naamã, Senhor. Pessoas que já experimentaram o prazer de ser usado pelo Senhor. Mas toca os nossos casamentos, Deus. Toca as nossas relações. Toca o mais profundo do nosso ser, Deus. E nos ajuda, Senhor, a olhar para um Jordão e não fugir dele. Nos ajuda a não buscar nenhuma rota alternativa. Nos ajuda, Senhor, a obedecer aquilo que foi nos apontado pelo profeta. Nos ajuda, Senhor, a não queremos negociar, entrar no fogo e negociar com as chamas. Eu queria que você orasse ao Senhor agora nesse instante. E eu fico imaginando, irmãos, depois de Naamã passar por tudo aquilo, fazer uma viagem longa, ser tão envergonhado por aquela situação. E Deus levou ele para um lugar, sabe, que não tinha mais jeito. Que não tinha mais para onde olhar, meu brother. Deus nos ama tanto, que tem hora que Ele leva a gente para umas ruas sem saída, sabe? Onde o celular não dá área. E a única coisa que você pode fazer é olhar para cima e obedecer aquela direção dada por Deus. A única coisa que Naamã podia fazer era obedecer, porque agora ele não podia mais voltar. Sabe, Deus nos leva para uns lugares que ou você sai de lá curado, ou você sai de lá curado. Sabe, eu imagino ele diante daquele rio que ele não estava acostumado a ir, daquele lugar que ele não estava acostumado a frequentar. Mas agora ele tinha que tirar as suas fardas, e as pessoas iam ficar olhando para o comandante do exército, sabe, olhar aquele cara ali descendo.
Sabe, eu gosto de pensar que as tiazinhas ali lavando os lençóis da casa, as roupas, cantavam um hino antigo, cantando: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Sabe, irmão, deixa Deus falar com você. Não sai daqui feliz comigo, não. Sai daqui pensando nos seus poréns e na maneira como o Senhor vai te direcionar a se ver livre deles. Torno a dizer: levar um missionário para algum lugar, levar algum servo aqui dentro para cumprir alguma função, você é um missionário, amém? Tudo que Deus quer que você faça diz respeito a livrar você de você mesmo, diz respeito a te conduzir às margens do Jordão e dizer: mergulha aí, filho, vai. Eu vou curar seu casamento, eu vou curar o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, eu vou curar a sua vida financeira, eu vou curar áreas da sua vida que você talvez nunca deixou ninguém tocar, mas eu vou curar você. Chega de ser desqualificado por pouca coisa. Deus tem poder de arrancar isso de você. Deus tem poder de arrancar isso de mim. E há uma graça de Deus disponível a você, amém? Deus veio para quem não consegue sozinho. Deus veio para quem é fraco. Deus veio para quem é leproso como eu. Nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Ore isso. Senhor, formoso és,
sua face eu quero